Boa noite, pessoal. Eu vou dando sequência a uma série de tutoriais aqui, passando alguns bugs do Promob. Não que eu seja contra o Promob, eu trabalho com ele, dou aula sobre ele, mas na hora de produzir alguns efeitos, algumas decorações na cena, o Promob ele tem alguns bugzinhos. Se você não fizer da forma correta, o que tem que ser feito, você não consegue decorar. Eu vou passar nessa aula a maneira correta de você utilizar faixa e região juntas. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma janela. O que ocorre é o seguinte: primeiro que a gente não pode editar uma região antes e depois querer editar uma faixa em cima, que nesse exato momento o Promob vai falar que ele não vai aceitar a inserção de faixa. Vejam o que eu estou falando aqui, ó. Ele fala que ele tem que remover a região para poder inserir a faixa, tá? Nesse caso aqui, ó, ele elimina a região que foi criada. Então primeiro a gente tem que criar essa faixa, tá? Para depois tá fazendo uma região em cima. Como ele já criou a faixa aqui para mim, eu não vou criar ela de novo. Nesse caso aqui, então, a gente tem que criar uma região no local que a gente desejar, ok? Eu vou criar uma retangular aqui para adiantar o tutorial. Criei uma região determinada aqui, para quê? Porque eu quero que nessa região aqui tenha uma textura diferenciada, vamos dizer assim. Só que se eu vier aqui e inserir um azulejo na parte de cima aqui, por exemplo, ele está me falando que ele vai inserir o material nessa região, certo? Ele ficou amarelo. Se eu soltar, ele vai me perguntar onde eu quero inserir esse material. Se eu clicar em região, teoricamente era para ele aplicar nessa região inteira. O que acontece é que ele não aplica. Ele aplica e fica com uma falha aqui embaixo, ó. Ok? A gente pode movimentar e ele vai ficar com essa falha, ó. Não tem condição, é erro do Promob. O que acontece também é o seguinte: se eu quiser aplicar um listelo ou uma faixa nessa faixinha, e ele vai me perguntar, obviamente, se eu quero aplicar em todo o contorno ou não. Eu quero aplicar só nessa região. Se eu falasse, se isso aqui funcionasse, eu estaria falando que eu quero aplicar nessa região aqui, ó. Eu não quero aplicar nele inteiro. Só que quando eu falo que eu quero aplicar nesse perfil, nessa região, que é uma região demarcada, teoricamente seria isso, ele aplica na região inteira, tá? Então isso aqui, os dois não se comportam da maneira correta. Um não aceita o outro trabalhando junto, tá? Da mesma forma, se eu quiser aplicar na parte de baixo aqui, ó, o que acontece agora? Era para ele me dar a região. Ele simplesmente vai me dar a faixa da parede, tá? Então ele trabalha errado. É fato essa questão do Promob, que isso não funciona com ele. Então como que a gente tem que proceder nesse caso? Eu vou deletar aqui a parte da região para eu criar uma região nova da forma correta, ok? Ó, eu vou deixar a faixinha aqui porque isso aqui não vai interferir nada. O que acontece aqui é o seguinte: eu tenho que criar, na verdade, duas regiões. Eu tenho que criar uma região na parte de cima e uma região na parte de baixo para a textura ficar da forma correta. Como que a gente vai fazer isso então? Botão direito na parede, editar região, ok? Eu vou selecionar de novo a retangular para poder adiantar isso aí. Vou selecionar o canto superior direito, levar até o esquerdo na posição que eu quero. E embaixo eu faço a mesma coisa, ó. Posiciono alinhado e crio uma região na parte de baixo. Sendo assim, eu criei regiões diferentes. Quando eu for inserir o material, ele vai inserir o material na região adequada, ó. Eu clico em região, ele insere para mim em cima. Eu clico embaixo, ele insere a região embaixo. Pronto, pessoal. Isso aí é a maneira correta de se criar a região e trabalhar com a faixinha da maneira correta. Se eu quisesse, porventura, colocar uma faixinha diferenciada aqui, obviamente eu teria que criar uma terceira região. Eu viria aqui, pegaria a faixinha, a região, criaria uma região no local da faixinha e colocaria uma faixinha diferenciada nessa região. Só assim, só dessa forma, o Promob aceita criar região junto com faixa. Ok? Vou ficando por aqui, abraço.
Não esqueçam de qualquer dúvida, entrar no meu blog www.mundo3design.blogspot.com. Lá é só me mandar um e-mail e a gente vai tirando as dúvidas.